O Evangelho vai avançando, avançando e avançando e rompendo barreiras, quebrando brigas, quebrando paradigmas. E como nós temos aprendido aqui, mais uma vez eu dou uma pincelada no que estamos estudando e entramos em matéria nova. Estamos estudando o livro de Atos e hoje nós vamos entrar em Atos capítulo 8. Estamos aprendendo desde as palavras de Jesus em Atos capítulo 1, dizendo que eles deveriam ficar unidos, né? Jesus que por 40 dias após a ressurreição operou milagres incontáveis. Ele pede que os discípulos fiquem juntos no cenáculo, em oração, e ali então eles são cheios do Espírito Santo. Ali então eles recebem autoridade, ali começam milagres, o Pedro ora, acontece algo extraordinário, Pedro e João no templo, ali são indagados, são levados ao sinédrio, são presos, enfim, eles passam por tantas batalhas para que a palavra possa ter prosseguimento. Acontece também quando Pedro ele é solto, eles dizem, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Gamaliel se levanta da corte e fala, olha, se essa obra é do Senhor Deus, não adianta bater de frente dela, porque não tem quem possa vencê-la. E eu digo, aleluia por essas palavras de Gamaliel, porque mesmo sendo contrário, ele entendeu. Quando as coisas são de Deus, não adianta homem nenhum tentar colocar o dedo, que não vai atrapalhar, muito menos o diabo, porque o diabo é um derrotado. Agora, entramos falando quando começaram os primeiros diáconos, os primeiros obreiros, né, da igreja, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, cheios de boas obras, e também falamos acerca de Estevão. Aliás, também eu acabei esquecendo também de Ananias e Safira, que são bem importantes para a história, porque eles não tiveram temor, mentiram ao Espírito Santo e morreram dentro do templo da igreja, trazendo temor a muitas pessoas. A igreja que começou com 120 pessoas no cenáculo, já estão na marca de 5.000 pessoas, já contando, né, nos relatos que temos bíblicos até aqui o Atos 8. Agora no Atos 6 e 7 nós ouvimos falar de Estevão. Estevão, ele entrega a sua vida por amor ao nome de Jesus e não se entrega, não baixa a guarda porque estão tentando colocar ele contra Deus. Agora, nesse momento, você encontra o Filipe chegando em Samaria. O evangelho vai avançando e chegando a lugares de difícil acesso. Para você se lembrar, Samaria era conhecido como a capital do Reino do Norte, que eram as 10 tribos rebeldes, as tribos que se rebelaram contra o Senhor. E agora Filipe, ele vai passar em Samaria, aquele obreiro que nós lemos no capítulo 6, que nós vimos ser levantados, né, lá no versículo de número 5, 6:5 fala, Atos 6:5 fala, e este parecer contentou toda a multidão, elegeram então o Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Quer dizer, então, o Estevão já havia morrido, já tinha partido fazendo uma grande obra. Lembrando que tanto Estevão quanto Filipe foram levantados no ministério para servir à mesa, para apresentar o cotidiano pão para as viúvas, para levar as cestas básicas. E agora, o Filipe, ele é incumbido de um trabalho ainda maior. Não que levar cestas básicas não fosse um trabalho lindo da palavra de Deus também, de ajudar quem precisa. Porém, Filipe é enviado a Samaria, e é onde começamos agora no capítulo 8, dizendo assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Saulo consentiu na morte do nosso amigo Estevão, que estudamos na semana passada. Então, o Saulo, que logo nós vamos falar bastante dele em Atos dos Apóstolos, mas o Saulo aparece sendo um daqueles tutores que também enviaram pedras e também colocaram pessoas com a intenção de matar o Estevão, inclusive mataram, e as roupas do Estevão foram colocadas aos pés do próprio Saulo, mandante da morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e também da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo de número 2.
E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava, zombava, prendia a igreja, e entrando pelas casas, olha como que ele era mau, arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Quando nós começarmos a estudar um pouquinho mais sobre o Paulo, você vai ver a mudança desse homem. O Saulo de Tarso, ele que arrastava pessoas como um canibal, um homem mau, um homem duro, que arrastava pessoas em praça pública. Você vê então esse homem com toda essa maldade, prendendo cristãos. Houve então uma dispersação, tiveram que fugir. Somente os apóstolos permaneceram firmes ali em seus locais, mas esses novos cristãos convertidos tiveram que se dissipar, tiveram que sair, cada um fugindo para lá, porque senão seriam todos presos também. Aí diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha que bonito. Mesmo sabendo que a perseguição era grande, e eu acho que até é importante você compreender isso. Mesmo com perseguições, onde você está, você tem a missão de levar a palavra. Mesmo você tendo que, como diz a palavra muito clara, hoje nós não temos isso, pelo menos no Brasil não. Nós vemos que nós temos uma liberdade grande de falar de Jesus. Porém, eles sendo aprisionados alguns, outros se dispersando pelas cidades, eles não deixavam de falar de Jesus. Quer dizer, eles então tinham a certeza e a convicção que falar de Jesus era a coisa mais importante para a vida deles. E tem que ser a coisa mais importante para a sua vida também. Veja que os convertidos a Cristo, o que são realmente transformados, eles têm prazer de falar de Jesus. Então fale de Jesus, fale do nome do Senhor, nunca negue a eficácia que a palavra tem para tratar os corações. E essas pessoas que se dispersaram, por mais que não fossem pastores, eram pessoas que já tinham o Evangelho. Não eram apóstolos, mas o Evangelho entrou no seu coração. Quando a gente aprende quem é Jesus Cristo, nós tomamos por decisão fazer o que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa missão é dada para todos, todas as pessoas receberam essa linda missão. Versículo agora de número 5. E descendo Filipe, esse que era um obreiro, um recente obreiro levantado no ministério, foi levado à cidade de Samaria e lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Veja a importância de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem palavra, e as palavras que ela transmite, a pregação que ela traz, os corações se abrem, as pessoas se arrependem. As pessoas conhecem quem é Jesus, porque a pregação de Filipe consistia em sua totalidade. Do começo ao fim, ele pregava Cristo. A pregação de Filipe é Cristo. Ele fala do nascimento, ele fala da vida, da morte e ressurreição e da salvação em Cristo. Então, a pregação que traz conversão é falar de Jesus. Ensinar o amor de Jesus, ensinar as dores de Jesus, o sofrimento que ele passou para que você fosse então salvo. Então, a pregação, ela é ensinada da mesma maneira que você recebe Jesus, você deve transmitir, assim como o Evangelho. Filipe, ele era um simples entregador de cestas básicas que quando foram dispersos por causa da perseguição, o que Filipe vai fazer? Ele vai pregar. E pregando e falando de Jesus, porque ele não está inventando e nem aumentando, ele está falando aquilo do que o seu coração agora cheio de Deus, o Espírito Santo testifica por ele, e as pessoas se juntam. Multidões de pessoas se ajuntam ao Filipe. E por que se ajuntam ao Filipe? Por que elas estão unindo-se ao Filipe? Por que elas estão se achegando até o Filipe? Porque o Filipe era um muito bom pregador? Não. Porque ele pregava Jesus Cristo.
A igreja de Cristo, a igreja do Senhor tem como centro e como base os ensinamentos de Jesus. Nós não podemos ficar presos, por exemplo, na idolatria. Nós não podemos ficar presos, por exemplo, a dogmas, a doutrinas variadas, criadas pelo homem. Nós temos que ficar com aquilo que Jesus ensinou. Nós sim temos que entender, estamos na igreja tem regras e essas regras devem ser estabelecidas e obedecidas. Lugar que não existe regra é um lugar abandonado. Tudo tem que ter regra, mas sempre como centro nós temos que ter Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas e como Jesus Cristo era o centro da vida de Filipe, que a vida dele consistia em falar de Jesus, multidões estão se agregando e agora, para ficar mais claro, o diácono, o obreiro, o simples obreiro, servidor de marmitas para as viúvas, se torna um pastor. Mas ele não fez escola bíblica, pastor. Ele não foi para as escolas em Harvard. Ele não foi para as maiores escolas de teologia. Não. Filipe, ele pregava a Cristo. Olha a simplicidade do Evangelho. Pregar Jesus Cristo. Falar do amor, da redenção, da salvação, e isso trazia pessoas. Quem traz as pessoas para a igreja é Jesus, não é o pastor, não é quem fala bonito, não é uma igreja grande, com as luzes, com pirotecnia. Não, quem traz pessoas para a obra de Cristo é o próprio Cristo. Porque a pregação abre os corações. Agora, por que tem pessoas que não gostam de ouvir pregação? Porque a pregação confronta ela. Veja que o próprio Jesus, quando pregava algumas palavras que as pessoas não gostavam, as pessoas criticavam. E sempre vai ser assim. Falar de Jesus Cristo é falar de justiça, falar de verdade, falar de sinceridade, falar de amor, falar de fazer aquilo que é correto. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem ser agradadas. Elas querem ser engodadas, elas gostam, sabe, porque você vai conseguir, porque tudo vai dar certo na tua vida, porque você é o melhor de Deus. Sim, nós somos o melhor de Deus, feitos, amados por Deus, mas se você não vive o Evangelho, como você pode falar de Jesus Cristo, sendo que você não vive, pelo menos, as primícias do Evangelho, que você não vive o amor, o perdão, que você não vive o amor de Jesus dizendo para nós: ame o seu próximo como a ti mesmo, que é um dos maiores mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. Então veja que há algumas circunstâncias que nós conseguimos nos deparar, coisas que nós conseguimos nos deparar, que Jesus não é o centro. Então, a igreja em Samaria, que era um local totalmente averso a Deus, eles tinham deuses, eles tinham bois de ouro que adoravam e tinham locais específicos que eles tentavam de algum meio separar, dividir Israel. E agora Filipe começa a falar de Jesus e multidões vêm. Aqui agora começa a ficar incontável, agora já não são 5.000 pessoas que se convertem, são incontáveis. Penso eu que eu vou ler agora, fica mais fácil, versículo de número... O 7 diz assim, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo... Aliás, eu vou parar aqui no versículo 8. Então, o que trazia as multidões? O Filipe falava de Jesus. Preste atenção. Toda pessoa que é levantada para algo no ministério da igreja, seja independente em qual cargo, pastor, eu fui levantado no ministério da limpeza da igreja, eu fui levantado no ministério de levar cestas básicas para quem tem fome, independente do trabalho, qualquer coisa que você faça, você tem que ter o centro da tua vida, a base fundamental, Jesus Cristo. E a pregação dele consentindo em Jesus Cristo, levando a Jesus Cristo, ele também tem a oportunidade de orar pelas pessoas. E os milagres eram tão notórios que todas as pessoas que ele orava, os demônios que estavam nas pessoas saíam. Os demônios saíam. Os doentes ficavam curados.
Peraí, pastor, mas o Filipe, que autoridade é essa que ele tem? Como pode Filipe fazer uma obra dessa? Filipe, ele prega a Cristo e aqueles que creem no Senhor farão as mesmas obras que ele disse próprio Jesus. E Filipe está expulsando demônio e curando pessoas no nome de Jesus. E o que acontece? Multidões de pessoas se reúnem para se converterem, serem batizadas e serem cheias do Espírito Santo. E aqui, agora, o próximo passo que eu quero que você dê atenção, que é a partir do 9, que diz assim: estava ali também um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até mesmo o próprio Simão mágico, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, e estava então ele atônito. Então o que acontece? Essas pessoas que ouviram a palavra de Jesus, que ouviram as pregações de Filipe, foram se convertendo, e tinha um homem específico que ele exercia artes mágicas. Muitas pessoas vinham até ele. Eu posso dizer para você que essas artes mágicas pode ser qualquer uma dessas coisas que hoje em dia as pessoas fazem, tá? Não vou dar nomes aqui, mas pode ser de número, pode ser de estrelas, pode ser de cartas, pode ser de pedras, né? Você, acredito que para bons entendedores uma palavra basta. Mas este homem tinha essas práticas e as pessoas vinham até ele porque ele usava desses meios mágicos para enganar o povo. E quando este mágico, né, este homem místico, começa a ouvir as palavras de Jesus, ele baixa a guarda, entende que ficar mentindo para o povo é a coisa errada, se arrepende e também é batizado. O Simão se converteu, quer dizer, o que fazia as mandingas, o que arriava despachos, o que ia nas encruzilhadas, nas cascatas, se converteu. Aleluia! Quer dizer, o Evangelho de Cristo faz as pessoas se renderem e entenderem que essas práticas são mentirosas e enganosas. Aí vem o que está acontecendo agora, que a gente precisa aprender. Quando uma pessoa é convertida, que ela se arrepende dos seus pecados, que é batizada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, não muito depois de muitos dias. Por que eu fiz esse sinal? Tem que ser rápido. Porque quando Jesus, ele disse aos discípulos, olha, não depois de muitos dias vocês serão cheios do Espírito Santo. Compreendo eu, que nós não podemos deixar passar o tempo depois que você é batizado, que você se arrependeu dos seus pecados, que você aceitou Jesus. Você não pode deixar muito tempo para aceitar Jesus. Você não pode deixar muito tempo sem você ser cheio do Espírito Santo, que é em práticas. Aí entramos naquele patamar, né, nos 9, do fruto que se divide em 9 partes do Espírito Santo. Amor, longanimidade, benignidade, paciência, fidelidade, que é a fé, a paz, a paciência, e aí entre outros. Nós precisamos aprender, nós precisamos colocar isso no coração, que logo após uma pessoa converter, ser batizada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, ela vai se perder. É o que eu digo para você. Você foi batizado e se perdeu porque você não se encheu do Espírito Santo. E por isso você precisa de palavra. Volta para Jesus, se enche da palavra, se enche de orações, comece a buscar a Deus e o Espírito Santo vai lhe encher. E nunca mais você vai cair, nunca mais você vai desviar. Aí então, o que acontece? Versículo 14 agora. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, porque os líderes da igreja eram os apóstolos, e o líder dos apóstolos era o Pedro. O Pedro e João, então, quando ficaram sabendo que em Samaria houve um avivamento muito grande, muitas pessoas se convertendo,
então os líderes, porque o Filipe, ele era um obreiro. O Filipe, ele era um fazedor da obra de Deus, mas ele não tinha conhecimento o suficiente, ele não tinha entendimento suficiente, então Pedro e João vai até lá. Porque o Filipe, por mais que estivesse pregando a Cristo, ele se tornou um pastor interino, mas os líderes chegam ali para ver o que está acontecendo. E eles ouvem esses murmúrios, aí chegam ali, versículo de número 15, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, eles eram batizados na ordem do nome de Jesus. Quer dizer, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na ordem de Jesus. Não misture as coisas. Tem gente que fala, nós temos que batizar em nome de Jesus. Não, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse isso. Se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a direção dos apóstolos é nos dar a vertente, mostrando que é na direção de Cristo. É isso que Jesus pediu que fizéssemos. Versículo de número 17. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Bom, o que acontece então é que quando Pedro e João chegam em Samaria, todos aqueles que Filipe já havia batizado, já levando a palavra, ensinando, e esses convertidos crendo em Jesus, quando os apóstolos Pedro e João começam a orar, impondo as mãos sobre as pessoas, eles recebem o Espírito Santo. Então deixa eu falar para você, guarde muito bem, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela cai facilmente nas transgressões. Facilmente ela é engodada, enredada pelas coisas desse mundo e ela desvia, ela começa a procurar, como diz um ditado, chifre na cabeça do cavalo e acaba esquecendo a verdade que é Jesus Cristo. Então, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Simão, por sua vez, ele tenta apagar. Porque tem as pessoas que mesmo depois do batismo, que ela aceita Jesus, que ela se arrepende dos seus pecados, tem aquela pessoa que ela não é batizada com o Espírito Santo. Sempre tem. E a pessoa que não é cheia do Espírito Santo, nós chamamos batismo com o Espírito Santo, que ela é uma maneira de você compreender que é cheio do Espírito Santo. Há algumas, eu hoje não tenho tempo de trazer a você, mas em Coríntios, o próprio Paulo fala muitas vezes sobre isso, sobre a oração de línguas, sobre os dons espirituais, dom de profecia, dom de discernimento, enfim. Mas isso, outros momentos nós falaremos disso aqui, porque meu tempo é curto. Porém, o que acontece que algumas pessoas pensam que existe uma arte mágica, que não, olha, eu vejo que eles põem as mãos sobre as pessoas e olha o que acontece, eu também quero. E ele pensou que era similar à vida que ele tinha, que as pessoas pagavam e ele fazia das artimanhas. A obra do Senhor não é de artimanha. Quantas vezes já deve ter ouvido falar, quando a gente mostra testemunhos, as curas, os milagres, algumas pessoas dizem que nós compramos as pessoas. Olha que demônio que incita pessoas a falar uma barbaridade dessa. Pessoas testemunhando o que Jesus fez na vida delas. É muito doloroso ouvir isso às vezes, mas Jesus está operando, Jesus está curando. E o Simão então fala, olha, eu não quero que caia essas coisas sobre mim, eu quero que o Senhor ore por mim porque eu quero mudar. Então se você passou anos da tua vida e você ainda não é cheio do Espírito Santo, você já é batizado, está na igreja, pastor, mas na minha igreja eles dizem que eu não preciso desse negócio de Espírito Santo. Então comece a ler a Bíblia e você vai ver a importância que há. Comece aqui nesses estudos que nós estamos fazendo e você vai aprender. Agora, se você quer ficar somente naquilo que você acha, dificilmente
você talvez acredite que será assim como Simão, achando que as coisas são feitas somente por mágica, estalar de dedos, e nós precisamos sim aprender. E por fim, acontece uma coisa que acredito que muitas pessoas não gostam de passar. Olha o que acontece com o Filipe. E o anjo do Senhor falou com o Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava, e este então, assentado ao seu carro, lia o profeta Isaías. Vamos lá. Por que eu acho difícil? Vamos pensar o seguinte: você está num lugar que você está vencendo. O Filipe, ele está em Samaria pregando de uma maneira espetacular. Jesus está operando tantos milagres através de Filipe, que praticamente, você leu comigo, toda Samaria se converteu. Imagine um pregador que chega numa cidade, como estou chegando aqui em Pato, como estou também começando o trabalho em Palmas, em Coronel Vivida. Chegando nessas cidades, toda cidade se converte a Jesus. Você está aí, diga amém. Todos se convertem a Jesus, se rendem aos pés do Senhor. Aí vem o Senhor, né? E diz: olha, você vai sair de Samaria, já levantamos um bom trabalho aí, agora você vai começar um trabalho do zero. Onde que é? Fala aí, Senhor. Eu vou para onde? Vou para Jordânia, vou para lá, vou para cá, vou para lá. Para onde que o Senhor quer que eu vá? Para Itália? Onde que eu vou pregar, Senhor? Você vai para o deserto. Deserto, Senhor. É deserto, você vai para o deserto. Deserto, você vai para o deserto. Você entendeu bem, você vai para o deserto. Deserto já tem todas as qualidades dele, já, o próprio nome já diz tudo. Lugar de deserto. Lugar que não tem nada. E Filipe ouve. Quem é cheio do Espírito Santo não fica truculento, não fica de turbulência. Porque onde eu estou, olha como que eu estou nessa cidade, olha que dificuldade. Filipe fala: sim, senhor, levanta acampamento e vai para o deserto. E quando chega no deserto, está vindo no meio do caminho um homem dentro de um carro, um etíope, chegando e com a Bíblia aberta em Isaías, agora onde você vai ler comigo, versículo de número 29. E regressava e assentado no seu carro, lia os profetas Isaías, e disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo: chega-te, junta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Irmão, olha que gostoso que é ouvir as coisas de Jesus, porque o Filipe, ele não fica titubeando. Ele não pensa: será que é de Deus isso? Não, ele vai para o deserto e o Espírito Santo falou com ele: vai, corre lá, escuta o que ele está falando, vai, corre lá para você ver. Imagine, por exemplo, uma carruagem com um cavalo e o Filipe correndo do lado. Pastor, esse Filipe é um tongo. Não, ele é obediente ao Espírito Santo. Ele começa a ouvir, ele lendo Isaías, aí ele pergunta: viu, ô etíope, você está entendendo o que você está lendo aí? Aí vem a resposta. E ele disse: como eu vou entender se ninguém me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto, profeta? Diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Quer dizer, partindo desse ensinamento que ele mesmo estava lendo, mas não entendia do que significava aquela analogia, aquela profecia falando sobre Jesus. E aí ele diz: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis a água, que impede de eu ser batizado? Há pessoas que entendem que não precisam ser batizadas. Aí eu fico pensando que essa conversa durou um tempo. O Filipe achou a vertente, a brecha, né, para poder pregar. E ele está pregando. E essa pregação que ele está conduzindo
chega aos ensinamentos da vida de Jesus, do nascimento, da vida, dos milagres, de aceitar Jesus, arrepender-se, ser batizado e salvo. Chega nessa parte de ensinamento, o eunuco fala, viu, mas você está me ensinando isso? Olha aqui, ó, tem uma poça d'água aqui, ó. Tem um espaço aqui que dá para o senhor me batizar. E o que me impede de ser batizado? Que bom seria se todas as pessoas fossem assim. Tem pessoas que ela fica achando impedimento. Pastor, está muito frio. Porque se eu sair da minha igreja, da minha religião, meu pai não vai gostar. Minha mãe não vai gostar. Porque senão minha família vai me abandonar. O que o eunuco falou? O que é que tem para me impedir? Eu quero ser de Jesus. E o versículo diz, versículo agora de número 37. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o seu coração? E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco testifica, ele abre a boca e fala, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Como que o Filipe ficou no deserto? Feliz. Ele ganhou uma cidade inteira para Jesus, mas no deserto ele ganhou um único homem. Mas lá ele falou de Jesus e batizou uma pessoa. Quem tem prazer em falar de Jesus, não interessa se é para 1.000 pessoas, ou para 50, ou para 5.000, para 10.000, para 1 milhão, como esse programa, como o Show da Fé alcança milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Agora, você veja o que acontece com Filipe. E Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia, onde ele termina o ministério dele, onde ele passa a sua vida e constitui sua família e ali abençoa a todos. Mas todas as cidades que ele passou, vizinha desse deserto, ele pregou Jesus. Então o Filipe, cheio do Espírito Santo, aquele simples entregador de cesta básica, ele se torna um dos grandes ganhadores de alma do Novo Testamento. Ele ganhou uma cidade que nem Jesus, quando Jesus passou por Samaria, não deram crédito a Jesus, a não ser a mulher samaritana no tanque de Jacó. Agora, embora não tivessem ouvido Jesus quando ele passou por ali, quando Filipe pregou Jesus, Samaria se rendeu. Então, não duvide que falar de Jesus fará que as pessoas se convertam-se e seja uma bênção. Amém? Permitindo Deus, nós continuamos esse estudo amanhã. Está sendo gostoso, eu espero que você esteja aprendendo como que uma igreja verdadeira trabalha, abrindo novas igrejas, falando de Jesus, sempre continuando e prosseguindo o reino de Deus. Deixa eu fazer uma oração, já passei do meu horário. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo estas pessoas e peço que nestas águas haja uma unção para curar, para libertar, para operar maravilhas. Que assim como o Filipe, quando orava pelos doentes, os doentes eram curados. Que essa oração alcance os enfermos, que os que estão acamados, hospitalizados, que estão com algum problema de saúde, seja, meu Deus, algo simples ou algo que o médico disse que não tem cura. Que nestas águas haja unção do céu, para que todos que delas beberem sejam curados, sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Beba comigo desta água.